Olá, Janaína, tudo bem com você? Olá, Lourdes, boa noite. Boa noite, tudo bem? Queria te Tudo agradecer bem? muito, quero te agradecer muito a gentileza de você estar conversando aqui com a gente hoje, tá? Eu sempre convido profissionais que tenham boas histórias para contar da trajetória profissional, porque eu coloco todas as quartas-feiras no YouTube, lá no meu canal, né, no YouTube, num programa que eu estou fazendo já há algum tempo, que é nos bastidores das carreiras, nos bastidores da carreira. E é ali que eu disponibilizo, então, todo o conteúdo das conversas que a gente tem, tá? Então, a Eu Janaína estou lá sempre assistindo você. é E legal, eu agradeço o convite. legal. E então estamos aqui com a Janaína, que ela é casada, tem 2 filhos, tem um monte de história para contar, é formada em administração de empresas, tem várias pós-graduação em projetos, em gestão educacional, ela é mestre em gestão de conhecimentos, né? E é master coaching, se aperfeiçoou muito nesse lado também. Trabalhou por 17 anos numa empresa do Sistema S, né? E lá a Janaína então construiu uma sólida carreira. Começou como analista organizacional, né? E foi galgando postos dentro da organização até chegar ao posto realmente mais alto de diretora do sistema, de um do sistema S, tá certo? E então vamos lá, Janaína, vamos ver Isso. aqui a tua história, o que é que você tem para contar para a gente. Quer se apresentar um pouquinho? Quer falar alguma coisa? Então, essa minha trajetória aí como líder, né, foi excelente e eu, assim, sou apaixonada pela essa minha história, que terminou, né, há mais ou menos alguns meses, mas a minha vida profissional continua e tudo que eu aprendi nesse tempo de liderança, eu estou usando hoje em dia cada vez mais. Uhum. E como é que você chegou aí à posição de diretora nessa empresa? Que normalmente são oportunidades dadas mais para homens, né? Como é que você chegou lá, Janaína? Conta um pouquinho. Na época que eu cheguei, no Senai eram muito mais homens do que mulheres, Sim. né? Principalmente nas unidades de negócio. Então, o que aconteceu? Eu trabalhava no IEL e fui convidada para fazer um trabalho em parceria com o Senai. E a partir desse trabalho, fiquei um tempo fazendo um trabalho lá, voltei para o IEL, que é uma multinacional de certificação de qualidade. Depois de quase um ano que eu estava nessa multinacional, o Senai me chamou para eu ir trabalhar lá, não como diretora ainda, como analista organizacional. A proposta era muito interessante, eu ia tomar conta do maior projeto que o Senai tinha na época, que acontecia em todas as cidades do Brasil. E aí eu achei a proposta interessante e fui trabalhar realmente como funcionária do Senai. Depois de um ano e meio, nós tivemos a troca do nosso diretor, do nosso presidente, diretor regional, me indicou para eu assumir o lugar dela. Então, foi assim que eu cheguei na primeira diretoria. Eu assumi uma diretoria de uma unidade de negócio menor. Depois, eu assumi 2 unidades juntas, menores. E foi quando eu apresentei um projeto para poder transformar essas 2 unidades num centro de tecnologia da informação, em parceria com o Senai, Departamento Nacional e com a Microsoft. E depois eu fui convidada para assumir a maior unidade do Senai no Distrito Federal. E ao todo você ficou quanto tempo como diretora? Passando de Eu todas elas? fiquei 15 anos. Bastante. 15 anos como diretora. Uhum. Foram 2 anos, um ano e pouco como, né, não chegou a ser 2 anos, como analista organizacional, e aí depois o restante todo dos 17 anos, né, ou seja, 15 anos como diretora. E aí, assim, conta um pouquinho as dificuldades que você encontrou como diretora.
Então, dificuldades são muitas, né? Porque, na verdade, não é fácil. Às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, que legal, que bacana, e realmente é muito legal quando você vê que as coisas acontecem. Mas é uma rotina muito de muitas coisas, né? Você mexe com o financeiro, você mexe com pessoas, você mexe com o cliente, você tem que dar conta do curto prazo, do longo prazo, você tem que. São várias coisas ao longo do dia. Então eu falava que meu dia começava de um jeito, mas ele, ao longo do dia, ele sempre era diferente, não tinha rotina, né? Então, assim, uma das dificuldades no início foi um pouco da aceitação, né? É lógico que a gente sabe que isso é normal. As pessoas que estão lá há muito tempo, no sistema S, tem pessoas que ficam muitos anos, né? Como eu fiquei. E Uhum. aí elas tinham expectativa de crescer. E quando eu assumi como diretora, ficou um pouco aquele negócio, né? A gente percebia que algumas pessoas ficaram incomodadas. Poxa, mas eu tenho mais tempo de casa, tal, eu conheço mais o sistema e tudo. Uhum. E outras pessoas, por eu ser jovem demais na época, mulher também, né, no meio de muitos homens, também ficavam, acho que, com essa dúvida, né? Pelo menos era uma impressão minha. Será que vai dar conta? Né? E principalmente quando eu cheguei na unidade maior. Aí lá era uma unidade muito grande, com muitos funcionários, muitos problemas, teve troca de vários diretores, né? E muitos problemas mesmo. Então a gente teve que atacar tudo, tá? Atacar de montar equipe nova, infraestrutura, analisar os negócios que existiam, enfim, fazer mesmo uma reinvenção aí dessa unidade. Uhum. E como é que você venceu, ia vencendo assim essas dificuldades todas? Como é que você lidava com essa situação toda? Então, uma coisa importante a gente fazer é a gente não dar muito ouvido para algumas coisas, né? A gente tem que ter foco, né? Então, eu também não, eu sempre fui uma pessoa muito assim corajosa e muito de fazer, né? Muito ativa, muito tem que fazer alguma coisa, vamos lá. E eu não esperava ninguém me mandar, né? Eu não precisava que o meu chefe maior me mandasse fazer alguma coisa. Então, eu tinha as metas da empresa, mas também tinha as minhas metas, né? Então, ninguém me mandou fazer um projeto para transformar num centro de tecnologia, mas as viagens que eu fiz do benchmark, eu vi que um centro de tecnologia posicionaria o Senai no mercado do DF de uma melhor forma, né? Ninguém mandou eu ganhar prêmios e a gente ganhou vários prêmios ao longo desses anos que eu estive lá. Quando eu cheguei, a gente tinha um prêmio nas maiores competições de educação do mundo, né, do Brasil e do mundo, e eu saí de lá com mais de 20 troféus. A gente ganhou o troféu também do Prêmio IEL de Estágio como melhor entidade de educação. Ganhamos com o Centro de Tecnologia da Construção Civil também, como o laboratório que mais atendia. Então, assim, cada dia era um dia diferente e você tem que ter muita resiliência, né? Você não pode dar muito ouvido para os burburinhos, você tem que ter foco e muita resiliência. Uhum. E outra coisa, eu acho que também, Lourdes, contribuiu foi para vencer todos esses obstáculos, e eu acho que é o mais importante, né? É que, assim, ali no Senai, eu estava vivendo o meu propósito, né? Então, eu senti que o meu trabalho fazia diferença, né? Na minha cidade, na minha região, no mundo, e o que eu fazia era valioso, aquilo ali me dava um gás, e como tinha muito desafio, aí me motivava mais ainda. Uhum. Legal. Então, o que você está dizendo assim, é, planejamento estratégico da empresa não é só isso. A gente tem que ir um pouco além e vendo o que está acontecendo lá fora, né, no mercado de trabalho de um modo geral, para a gente também ir alavancando os projetos de um modo geral, né? E, A gente tem que. e além disso, a garra, né? Porque você tem um objetivo, você tem você falou um sonho, um propósito maior, né? E isso te dava força suficiente para você vencer todos os obstáculos que você estava passando ali, né? Exatamente. E você considera que isso, essa força toda,
essa iniciativa, essa garra toda, é próprio da pessoa ou as pessoas podem se desenvolver nesse lado, quando elas são promovidas? Como é que você vê isso, Janaína? Olha, eu acho que eu nasci um pouco assim. Eu nasci um pouco assim. Tanto é que o meu primeiro chefe, quando eu era estagiária, me disse assim, como é que ele falou? Essa menina tem sangue na orelha, né? Então, eu sempre fui muito assim, de fazer, né? De acontecer, de realizar. Mas, lógico, sem esquecer o planejamento, sem esquecer, enfim, todas as coisas que a gente precisa para poder fazer alguma coisa, principalmente numa empresa. Janaína, você acha assim que a gente tem algum estilo, as pessoas têm um estilo próprio para gerenciar, ou as pessoas podem aprender em função daquilo que está sendo exigido na empresa para ela? Luz, eu acho que todo mundo tem um estilo que não é o mesmo para sempre, né? Então, assim, ao longo do tempo você vai aprimorando esse estilo. Mas às vezes a gente precisa adotar um estilo para a situação, né? E a situação que eu tinha na época, de muitos desafios, eu precisava ter uma postura mais firme, né? Ser uma líder mais firme. Né? Eu era uma pessoa que sempre escutei todos os funcionários, eu falava com as pessoas, a minha porta estava sempre aberta, então eu recebia do faxineiro, porteiro, os coordenadores, enfim, todos os professores. Gostava de ouvir as pessoas, de saber das pessoas, mas a gente tinha que ter pulso firme, porque a maioria na época eram homens, né? Hoje em dia já mudou um pouco, né? Do tempo para cá já mudou, homens com 20, 30 anos de casa, né? De empresa, e com aquela cultura de não inovar, né? Ah, isso não vai dar certo. Não, isso daí a gente já tentou, não vai dar certo. Não, lá vem ela, né? Alguns falavam assim, né? Que a gente fica sabendo, né? Ah, você tá querendo inventar, lá vem ela. Então, assim, é uma cultura que a gente precisa romper, que a gente precisa, né, quebrar ali aquela coisa de muitos anos. Os desafios foram muitos, porque você pegar uma empresa com 60 anos de tradição, como o Senai, né, de sucesso, por mais que tenham problemas, mas reinventar, fazer mais e melhor, é um grande desafio. Às vezes está falhando um pouquinho, né? Mas não deu para perder nada, não, tá? E assim, olha, claro que você tinha uma equipe, que você teve que, de repente, montar uma equipe, você teve que, de repente, até demitir pessoas, né? O que você considera, assim, que foram os seus maiores desafios ali em termos de gestão de pessoas? Montar uma equipe de sucesso é sempre o maior desafio, né? Você pode ter uma excelente estrutura, você pode ter dinheiro, você pode ter várias coisas, mas se você não tiver uma equipe, né, competente ali do seu lado, que possa fazer as coisas acontecerem, é complicado, né? Então, o maior desafio é sempre montar, eu acredito, pelo menos, que é sempre montar uma equipe de sucesso, né? E isso te dá alegrias e tristezas, né? Porque te dá alegria quando você pega aquele funcionário que às vezes não está dando resultado e está no lugar errado, e você percebe isso, coloca a pessoa no lugar certo e ela te dá o resultado e fica feliz. Então, você vê uma pessoa desse jeito, é muito bom. E a tristeza é quando você tem que demitir alguém, né? Seja porque mereceu, né? Seja porque não fez o que tinha que fazer, ou seja por outros motivos. Então, assim, é sempre ruim, né? Mexe com a vida toda das pessoas. O outro desafio, como eu te falei, foi reinventar, né, esse negócio de sucesso. Eu demorei 9 anos para concluir o meu planejamento inicial. Por quê? Porque era uma unidade muito grande, a gente tinha que ir aos poucos também por causa da questão de custos, né? E a gente fez várias coisas, né? Construímos outras áreas, um instituto, um centro de excelências.
eram 30 mil metros quadrados, um pouco mais de 30 mil metros quadrados de área construída. Muitas parcerias, nós tínhamos lá a Volkswagen, a Microsoft, a Toyota, a Cisco. Então, assim, era muita coisa para a gente fazer. Então, eu demorei 9 anos para concluir esse planejamento, e esse planejamento teve várias mudanças, né? Ao longo desse período aí. Perfeito. Teve muita troca de diretoria nesse período aí, ou você conseguiu levar aí com o mesmo diretor? Porque isso também ajuda a dar continuidade aos projetos, né? Então, esse ano que eu falei, esses 9 anos, foram o tempo que eu passei nessa última unidade maior. Eu, na verdade, fiquei nessa unidade maior 11 anos. Então, quando eu cheguei lá, eu fiz todo um estudo de tudo que precisava mudar, fazer, né, melhorar e tudo. E a gente foi fazendo aos poucos. E a gente também foi acompanhando o mercado, né? Porque ele vai mudando e você vai mudando também ali um pouco aquele planejamento. Legal. E assim, de todos os sucessos que você teve algum erro assim que você cometeu que você pôde tirar um aprendizado muito grande dele? Porque a gente é muito mais fácil a gente falar das coisas, dos sucessos, né? E a gente, às vezes, meio que passa por cima dos fracassos. E eu acho muito legal para a gente contar para os profissionais também que nem tudo é flor na carreira, nem tudo é flor naquilo que a gente faz, né? E aí? A gente erra muito, né? Você também foi uma líder de uma grande instituição. A gente erra. Não tem jeito. Lógico que a gente não pode errar tanto e a gente tem que aprender com os erros, né? Mas tem erros que a gente comete que a gente nunca mais esquece, né? Eu tenho alguns que eu nunca mais esqueci. Então, assim, eu nunca tive medo de errar, mas eu tinha medo dos julgamentos. E isso é bom, né? Porque eu fico até vendo as crianças pequenas, se você prestar atenção nelas, elas não têm medo nem de errar e nem de serem julgadas, e elas também não julgam. Isso. E quando a gente vai ficando, né, a gente vai amadurecendo e tudo, principalmente quando a gente tem uma carreira de sucesso, aí o negócio muda um pouco, né? E você passa, às vezes, a julgar e a ser julgada. E esse julgamento me incomodou algumas vezes, né? Mas não me impediu de fazer. O bom foi isso, né? Então, não me impediu de fazer, mas era uma coisa que eu carregava ali que era pesado, sabe? Não era uma coisa fácil. Isso não é bom porque tira, às vezes, o seu foco das coisas mais importantes. E uma outra coisa que eu aprendi com o coaching, com a mentoria, foi que eu fazia poucas perguntas. Fazia poucas perguntas. Na verdade, a gente, quando é líder, a gente acha que tem que saber tudo, né? Eu contava muito com a minha equipe. Quando eu ia decidir alguma coisa, eu chamava eles para poder escutar um, escutar outro, o que achava, e aí sim decidir. Mas a gente acaba dando as respostas às vezes, né? A pessoa pergunta, você já Principalmente quando você já tem uma bagagem, quando você já viveu muito ali naquele tipo de problema, enfim. E aí eu comecei a perceber, quando eu fiz meu primeiro curso de coaching, que eu dava as respostas prontas. Então eu não estava treinando meu pessoal a pensar. Perfeito. Então o que eu fiz? Comecei a me treinar a começar a fazer mais perguntas, né? Então a pessoa me trazia uma coisa, eu perguntava, sim, o que você acha? Qual é a solução, né? Eu falo que se eu tivesse conhecido o coaching, a mentoria lá atrás, quando eu comecei, nossa, teria sido muito mais fácil. Seria mais leve, né? Gerenciar a pessoa seria muito mais leve, não é? Com certeza. E a gente acaba, quando a gente tem essa bagagem toda de mentoria e de coaching, a gente acaba sendo melhor para as pessoas. Por quê? Porque eu ensinei muita gente. Eu contribuí com o crescimento de muitas pessoas, mas eu poderia ter contribuído mais.
Tudo é aprendizado, né, Janaína? Tanto para eles quanto para a gente, né? E eu, assim, te conheço já há algum tempo, sei que você é uma pessoa extremamente estudiosa, que você gosta muito de ler, né? Como é que você decide, assim, pelo seu desenvolvimento, para você estar em permanente desenvolvimento? Eu já vi aí no seu currículo que você contou, você já fez pelo menos umas 3 pós-graduações, está fazendo uma agora de novo, né? E tem um monte de cursos, você lê muito, né? E como é que você programa, assim, o seu desenvolvimento, o seu aperfeiçoamento? Então, Lutz, eu tive que fazer isso sozinha, né? Porque eu sempre tive o apoio dos meus pais. Amor, apoio, não faltou, né? Maravilha. Isso foi excelente para me dar coragem para eu ir lutar pela minha vida. É. Mas eles são, né, funcionários públicos, hoje aposentados. Então, qual era a orientação? Terminar o segundo grau e passar no concurso. E nunca foi o meu sonho. Nunca foi o meu sonho. Nunca sonhei com isso. Eu sempre me encantava pelos líderes, sejam os maiores líderes ou aqueles líderes que faziam diferença na sua comunidade. Então, o que eu fiz? Vou fazer administração. Aí, fiz faculdade em administração. Depois, quando eu entrei na faculdade, eu falei, eu não vou ficar só na faculdade, eu preciso de uma pós-graduação. E aí, na época, a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, era um sucesso, né, famosa. Eu falei, eu vou estudar lá. E aí fui fazer o curso de projetos, né, a pós-graduação de projetos na FGV. Então, assim, a faculdade meu pai pagou. A partir daí, fui eu que investi no meu crescimento. Eu não esperei a empresa, eu não esperei meu pai, não esperei ninguém. Eu pagava o meu curso, né, a partir depois da graduação. Depois da pós-graduação, eu falei, bom, também não vou ficar só na pós-graduação porque eu quero um mestrado, eu quero dar aula, né? Não agora, talvez. Eu já dei aula na Católica, mas como minha vida era muito corrida, não dava para levar as duas coisas. E eu tive 2 filhos, né, ao longo disso tudo também. É. Então eu tive que escolher. Mas eu falei, vou fazer um mestrado. Fiz um mestrado trabalhando, né? Então eu estudava à noite nos finais de semana. E depois eu senti necessidade, porque um dos meus negócios era educação, então eu falei, vou fazer uma pós-graduação em gestão educacional. Fiz a pós-graduação. E agora eu percebi, assim, que desse tempo todo que eu tive na liderança, que a gente perde as pessoas pelos comportamentos, né, Luz? Aham. A gente tem excelentes profissionais, excelentes técnicos, pessoas, inclusive, às vezes com pós-graduação, mestrado e tudo, Uhum. só que não tem as famosas, né, não desenvolveu as famosas soft skills. Exatamente. Né? Então, assim, com parte de comportamento, atitude, fica muito a desejar. E aí eu fui para a PUC, né? Estou na PUC, vou terminar agora esse ano um curso de psicologia positiva. Aham. E isso é uma verdade, né, Janaína, porque hoje o que que as empresas mais estão dando ênfase na hora de uma contratação? É o comportamento das pessoas, porque as habilidades técnicas você vê pelo currículo, você pode se desenvolver, mas as comportamentais são as que mais pesam, né? E é o que você falou. As empresas contratam pelas competências técnicas e acabam demitindo pelas competências comportamentais que as pessoas não têm. Não tem Exatamente. e nem percebe que não tem, né? É Tá? verdade. É Então, verdade. E assim, como eu já percebi isso há um tempo, não foi agora, então mesmo eu como diretora, eu já comecei a fazer algumas coisas também para melhorar essas minhas soft skills e também ajudar as pessoas que trabalhavam comigo. uhum, Então, o que eu fiz? Foi quando eu fui fazer o Life Coach, o Executive Coach, que aí eu me apaixonei, fui fazer o Executive Coach. uhum. Depois fui fazer o Master Coach, e depois fiz mentoria, né? Então, assim, a gente se apaixona e vai, né? Com certeza. E hoje você está com uma outra atividade, mas além desse aperfeiçoamento todo em coaching, mentoria, além de você usar para a tua vida pessoal, vida profissional, você também pretende ter isto como profissão. Com certeza,
Com certeza, eu estou me preparando. Na verdade, Lourdes, assim, quando eu saí do Senai, eu saí em dezembro, né? E eu achei que eu fosse ficar um tempo, né, desempregada, mas como eu sou, assim, não gosto de ficar parada, eu já saí distribuindo meu currículo para as pessoas que eu conhecia. E menos de um mês, né, eu estava de férias, me ligaram e aí eu fui convidada para assumir uma assessoria especial na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Fui convidada pelo secretário e assim estou fazendo projetos muito interessantes, né, que me enchem, brilham meus olhos, porque são coisas na área de ciência, tecnologia e na educação também para melhorar a vida da população aqui do Distrito Federal. Então, assim, como é rápido, né? Às vezes, quando a gente. Eu me preparei também para isso, Ah, né? bom, isso que eu ia te dizer. É rápido, sim. Claro que depende um pouco do mercado e tudo mais, mas você estava preparada, né? Eu nunca parei de estudar, né? E Aham, eu me preparei para sair. aham. Estava preparada para uma nova atividade, né? Muito bom. E, E com essa pandemia toda, com essa confusão toda, né? Como é que você está lidando com essa situação lá no seu trabalho atual agora? Como é que está sendo isso lá? então, a gente está trabalhando de casa, né? Home office. Algumas coisas assim, que é urgente, que precisa ir, né? Eles vão chamando, mas a grande maioria das pessoas estão em home office. Eu estou muito adaptada ao home office, né? Porque eu sou uma pessoa muito disciplinada e muito rápida para fazer as minhas coisas, né? Não fico enrolando. Então, assim, lógico que eu tenho que conciliar várias coisas, muito mais do que eu conciliava antes, né? Hoje eu sou faxineira, cozinheira, sou professora, né? Sou professora do grupo de 7 anos, sou professora da minha filha de 12 anos, ajudo eles, né, com a escola e tudo, sou personal trainer, enfim. Mas está sendo, assim, a gente fica triste com toda essa situação, né, com as mortes, com os desempregos, mas, assim, eu estou em paz, né, eu estou em paz, rezando para que tudo isso acabe e estou curtindo. Vou te falar que eu estou curtindo, porque como eu sempre trabalhei muito, eu nunca fui mãe durante a semana, né? Eu sempre encontrava meus filhos 7, 8 horas da noite. E aí eu era mãe mais no final de semana. E de Uhum, longe, né? No telefone e tal. Então eu tô podendo acompanhar mais a vidinha deles e tô gostando. E eu acho também que as coisas não acontecem por acaso, né, Lourdes? uhum, Então, assim, tô torcendo para que tudo isso passe, mas eu tenho certeza que quando passar, a vida da gente vai ser muito melhor, se Deus quiser. uhum, com certeza. E aí, Janaína, você falou coisas interessantíssimas aí. Eu fui anotando aqui algumas coisas enquanto você falava, né? Então, Aham. o que é, na verdade, ser um executivo como você, um executivo de alta performance, né? Então, você falou assim, ter muita iniciativa o tempo todo, ter objetivos claros, ter um propósito de vida. E quando tem um propósito de vida, claro que a gente chega muito mais fácil aonde a gente pretende, né? Você falou uma coisa assim que chama atenção, é o brilho que você tem nos olhos, né? Você é apaixonada pelo aquilo que você faz. Então, isso você verbalizou também, mas isso dá para perceber pela forma como você fala. Uma outra coisa muito interessante é se reinventar o tempo todo, foi o que você fez e o que você está colocando. E não só se reinventar, como reinventar aquilo que é feito dentro da empresa, como você falou já assim, há tantos anos eram feitas algumas coisas dentro da organização e você chegou lá e foi reinventar algumas coisas, não importa quanto tempo aquilo já estava funcionando, né? Você falou também na capacidade de em se capacitar, na verdade, o tempo todo, né? Que é o que você faz permanentemente. Acaba uma pós-graduação, algum curso de nível mais elevado, já engata em outro, fora as leituras todas que você faz, né?
Você falou uma coisa também muito interessante, que é a coragem para fazer mesmo diante das dificuldades. Porque dificuldade a gente encontra todo dia, toda hora, né? Não ter medo do julgamento e nem julgar ninguém. Isso é fantástico também e é alguma coisa que qualquer profissional tem que dar muita atenção nisso tudo, né? E uma coisa que eu achei bastante interessante, né, que você coloca é o aprendizado, a gente aprender a fazer perguntas, porque com isso a gente dá oportunidade para o outro crescer, né? E logicamente enriquece muito mais o trabalho, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Eu acho que foram essas coisas que eu anotei, e isso tudo se reverte num profissional de alta performance, tá? E aí, assim, para a gente ir encaminhando, né, para encerrar, que recado você daria, assim, para os profissionais que estão aqui, vão assistir a gente aqui? Então, primeiro é importantíssimo você ter um planejamento. Mesmo que às vezes a vida mude, né? Porque a vida acontece às vezes de forma diferente do nosso planejamento. Então, assim, eu sempre tive o meu planejamento, o plano A, o plano B, o plano C, e às vezes eu tinha que ir para o caminho D, né? Mas não desistir. Eu vejo que as pessoas hoje estão desistindo fácil demais. Então, não desistir dos seus objetivos. Né? Outra coisa é não procurar o caminho fácil. Nada é fácil. Né? É você procurar o melhor caminho para você, o melhor caminho para a sua instituição, para a sua cidade, para o seu país, para o seu mundo. Né? Então, assim, não mais fácil. As pessoas querem ir pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais curto. Né? Então, não é o caminho que vai te trazer sucesso. E a outra coisa, Luz, é que as pessoas acham que sucesso é ter um dinheiro, é ter um cargo, é ter isso, é ter aquilo. Sucesso, para mim, pelo menos, é ser feliz. Pronto. Então, seja feliz no lugar que você está. E outra coisa, trabalhe, independente da sua função, né, do seu cargo, trabalhe como se a empresa fosse sua. Perfeito. Isso tem uma grande diferença. Perfeito. E procurar o melhor caminho significa o quê? Reflexão, discussão com a equipe. O que é procurar o melhor caminho para você? Exatamente. Primeiro, assim, a gente falou de conhecimento, e o autoconhecimento é fundamental. Né? Então, assim, e você não esperar que isso aconteça porque alguém vai te pagar um assessment, né? Eu fui fazer assessment porque eu paguei o meu assessment, né? Então, você ir atrás de se autoconhecer e tudo. E também, assim, você escutar as pessoas, você fazer perguntas, e aí sim você decide o melhor caminho. E o melhor caminho é aquele que você vê que vai te dar um resultado, né? Que vai te tirar de um ponto A para você chegar no seu objetivo, o ponto B, enfim, né? E não você vai ficar parado no mesmo lugar. Agora, não adianta pegar atalhos, porque o atalho às vezes não te traz qualidade, o atalho às vezes não te traz um resultado mais, né, mais duradouro. Então, é o melhor caminho e não o caminho mais fácil. E aí tem que ser resiliente, né? Tem que ter muita resiliência. Perfeito, Janaína. Adorei bater esse papo com você. Essa nossa conversa foi muito legal. Eu tenho certeza que ela vai ajudar muitos profissionais que vão nos ouvir, né? E dá para tirar muito, como é que fala? Muita coisa daí de tudo, muitos ensinamentos, né? De tudo isso que você falou. Te agradeço bastante essa sua disponibilidade com a gente hoje, tá? Bom, Luz, eu que te agradeço. É sempre um prazer enorme conversar com você. Obrigada, viu? Então, até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau.